Glória a Deus, amada igreja, a paz, santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja pode sentar em nome de Jesus, amém? Amada igreja, para mim é uma grande satisfação, uma honra muito grande poder estar aqui essa noite para compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Esse conhecimento é voltado a essa questão que envolve a educação financeira. Eu queria agradecer ao pastor Robson, tá bom, pastor? Reginaldo, perdão. Pastor Reginaldo, queria agradecer, tá bom, ao convite, meu amigo Lutz, é querida Jerusalém, não é isso? Conhece lá, eu sou pastor auxiliar lá do Meia, né? Igreja Batista Renovada, mas nós somos conhecidos como Bate-Bleia. Tá bom? É uma igreja batista, mas nós somos renovados na mão pelo Espírito Santo de Deus. É isso, muito nos alegra. Eu quero mandar um abraço em nome do pastor presidente, pastor Cristiano Catido. Tá bom? Nosso pastor presidente vai mandar um abraço dele. E vamos então falar, meus irmãos. Vamos aqui passar aqui alguns minutos, não é isso? Em comunhão, né? Tratando sobre essa questão da educação financeira. Eu não sei se o amado está ali para transparência, tá bom? Então nós vamos seguir. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma pergunta à igreja. Você guarda essa pergunta no seu coração. Qual é a diferença, irmãos? Qual é a diferença entre prosperidade e riqueza? Qual é a diferença entre prosperidade e riqueza? Irmãos, esse assunto de educação financeira, ele entrou assim na minha vida quando eu era pequeno, né? O meu pai, ele tinha muita dificuldade nessa questão financeira. Eu me lembro uma vez que nós sofremos um agiota. Meu pai era militar da Marinha, meu pai era advogado, ele tinha uma boa formação, tinha um bom emprego, mas ele não conseguia lidar com a questão financeira. E uma vez, um agiota foi na nossa porta cobrar meu pai uma dívida. E eu me lembro que foi assim um momento muito triste da nossa família, não é isso? Porque foi aquela cobrança violenta, né, que o agiota foi fazer. E a partir dali, a minha mente começou a pensar, como pode, né? Meu pai é um homem bem formado, com um bom emprego, e a gente sempre passando por diversas dificuldades com relação à questão de uma vida financeira próspera, com relação à questão do dinheiro, né? Eu me lembro de nós até passarmos fome, né? De não ter o que comer dentro de casa. Aí me veio essa pergunta, né, pastor? Me veio essa pergunta, presbítero. Me veio essa pergunta, por quê? Como pode um homem com uma formação dessa e não ter uma vida financeira próspera? E a partir daí eu comecei a estudar essa questão da educação financeira. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre prosperidade, né? E quando a gente fala a diferença entre prosperidade e ser rico, a prosperidade é ter dinheiro, né? Refere-se o quê? Ter dinheiro, a riqueza, ter dinheiro refere-se a posse de bens. Então você tem a riqueza, você tem dinheiro e tem a posse de bens. E com o dinheiro você consegue comprar algumas coisas, não é isso? Agora, a prosperidade é diferente. A prosperidade ela está relacionada a um estado de bem-estar. Um sucesso que abrange, né, todas as áreas. A prosperidade ela envolve todas as áreas. Ela inclui a sua vida financeira, mas também inclui a sua paz, a sua tranquilidade, né? Tem muitas pessoas que têm riqueza, têm dinheiro, mas não têm o quê? Uma vida próspera, uma vida de paz, né? Há pouco tempo, né? Acho que ano passado, houve um caso muito assim triste ali na Barra da Tijuca, de um empresário que uma vez ele entrou em falência, e ele ficou em desespero e ele se suicidou. Primeiro ele matou todos os filhos, depois matou a mulher dele e por último ele se suicidou. Então quando a gente vai ver essa questão de ter uma vida próspera e ter dinheiro, ter uma vida de riqueza, ou morar até mesmo no bairro badalado aí na cidade do Rio de Janeiro, tem uma diferença muito grande. O que eu vim falar
que eu venho falar para vocês essa noite, o recado que Deus me mandou trazer para vocês essa noite, amada igreja, é sobre uma vida próspera, uma vida de prosperidade. É isso, onde você, não só essa questão que envolve o dinheiro, mas também que envolve uma questão de paz e de tranquilidade, né? Eu vi o nosso irmão orando aqui falando sobre uma pessoa que ele ganhava 2 salários mínimos e tinha uma vida de prosperidade, né? Ainda adotava filhos, né? Então é essa questão que eu quero explicar a vocês, como a gente viver, né, com o que nós possuímos, com os recursos que nós possuímos, para ter uma vida de prosperidade, não é isso? Uma vida próspera. A Bíblia nos ensina, né, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, não sei se vocês estão com a Bíblia aí, os irmãos estão com a Bíblia com certeza, os irmãos puderem, até ali, glória a Deus. Fala aqui, ó, porque o amor ao dinheiro, não é isso? É a raiz do quê? De todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é bem clara, ela é bem taxativa quando ela fala sobre essa questão financeira. Ela fala sobre o quê? O amor ao dinheiro, né? Porque tem muitas pessoas que elas passam a amar o dinheiro, porque o dinheiro, meus irmãos, é um Deus, podemos dizer assim, entre aspas, é um Deus dessa terra que disputa com o nosso Deus o coração dos homens. Tem pessoas que abandonam a fé. Eu me lembro quando eu estava na juventude ali, existiam jovens lá, 2 jovens, que elas, enquanto estavam desempregadas, passando por apertos e tudo, elas estavam firmes na igreja. Mas uma vez que elas conseguiram um bom emprego, a igreja já não era mais prioridade para elas. Mas o amor ao dinheiro, a posição que elas estavam, é que passou a fazer a diferença na vida delas. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não é contra você ter uma vida próspera. A Bíblia não é contra você ter uma vida de abundância. Mas a Bíblia é contra a você amar mais o dinheiro ao seu próprio Deus. Porque o dinheiro ele dá uma falsa sensação de que você está com todos os seus problemas resolvidos. Dá uma falsa sensação. Mas a grande realidade não é essa. Então nós estamos estudando sobre educação financeira. O que vem a ser educação financeira? Então, educação financeira é um processo de adquirir conhecimento. Então, irmãos, nós estamos aqui a partir dessa quarta-feira, né? Eu vim na próxima quarta-feira também. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento e desenvolvendo habilidades para o quê? Para gerenciar o dinheiro, para gerenciar os recursos que nós temos, não é isso? De que forma? De forma inteligente. Porque tem gente que não consegue administrar o seu dinheiro de maneira inteligente, não é isso? E o que você permitir fazer? Para que você, a partir do momento que você gerencie de forma inteligente o seu dinheiro, você vai poder fazer escolhas financeiras conscientes, e você também vai poder planejar o seu orçamento e investir, não é isso? E controlar os seus recursos, amém? Então eu vim trazer para vocês aqui esta noite ferramentas que vão gerar em você conhecimento, que vai permitir que você tenha uma vida mais planejada financeira, que você utilize de maneira mais consciente os seus recursos. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 11. O que diz Lucas 16, 11? O que diz Lucas 16, 11? Está escrito ali, ó. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas?
A palavra fala assim, se você não for digno de confiança, né, na minha versão, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, na verdade, a nossa esperança está nos céus, a nossa esperança está no nosso Deus. Então, Deus nos dá uma advertência. Se você não sabe lidar com o dinheiro aqui na terra, se você não sabe lidar com seus bens aqui na terra, como Deus vai te confiar as verdadeiras riquezas no mundo celestial? Como Deus? A bem da verdade, amados, nós estamos nessa terra como mordomos. Nós somos chamados para sermos mordomos fiéis daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Porque, meus amados, se nós partirmos para a glória essa noite, nada nós vamos levar. Vai ficar tudo ali, meus irmãos. No passado, se a gente for ver a história do Egito, os faraós achavam que eles iam levar para a eternidade as suas riquezas. E tanto é que as pirâmides, também da verdade, eram grandes tumbas onde eles guardavam todas as suas riquezas. Porque eles pensavam que iam utilizar aquilo no porvir. Mas não, irmãos, tudo que nós temos agora, na nossa mão, nosso carro, na nossa casa, todos os nossos bens, nós estamos como mordomos do Senhor. Deus nos confia esses bens para que você cuide desses bens como mordomo fiel. E a partir do momento que você é um mordomo fiel das coisas que Deus tem te dado, a partir do momento que você cuida daquilo que Deus tem te confiado, Ele também vai te proporcionar grandes coisas no porvir. É isso, na eternidade, que é a nossa esperança. Mas vamos lá. Por que, meus irmãos, falar de educação financeira? Por que falar sobre educação financeira? O dinheiro, meus irmãos, é um assunto altamente espiritual, não é isso? Já dizia o bispo Roberto Macalister, né, que era o líder da igreja de Nova Vida. Então ele fala assim: o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Por que o dinheiro é um assunto altamente espiritual, irmãos? Irmãos, na Bíblia contém 2.300 versículos falando sobre dinheiro. Na nossa Bíblia, você pesquisar, foi feita uma pesquisa, os teólogos levantaram. Existem 2.300 versículos falando sobre dinheiro. Fala-se mais de dinheiro na Bíblia do que de amor, para os irmãos terem uma ideia da importância desse assunto, não é isso? Então, o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Como o pastor falou aqui, no início aqui, ele falou que muitas vezes a gente costuma separar, né? Achar que a vida espiritual não tem nada a ver com vida financeira. Não, meus irmãos, a Bíblia trata de dinheiro em 2.300 versículos. Então eu quero dizer para vocês, próximo, eu vou falar, aparece hoje sobre 13 dicas de educação financeira, tá bom? Essas dicas que eu vou trazer é fruto desse livro que eu escrevi, tá bom? O dia acabou e agora aqui tem uma dica de educação financeira. E nós vamos agora estudar um pouco sobre ele. Vamos lá então, primeiro slide, por favor. Primeiro, a primeira questão que eu queria colocar no coração dos irmãos, primeiro questionamento é: por que as pessoas estão endividadas? Por que você está devendo? Por que existe essa questão da dívida, meus irmãos? Se nós formos analisar, hoje o Brasil, ele possui mais ou menos, segundo aí dados, né, do IBGE, 89% da população brasileira se encontra endividada. Então é quase um país de endividados. Aí eu fico perguntando, me vem esse questionamento: por que tantas pessoas estão hoje endividadas? Então eu vou trazer para vocês agora, nesse nosso primeiro momento, o porquê que essas pessoas estão endividadas. É isso? Por favor. Primeiro, volta para mim, por favor. Primeiro, as pessoas estão endividadas porque nós estamos num sistema chamado de capitalismo. Nós estamos num sistema chamado capitalismo. Então, qual é a característica desse sistema, irmãos?
Qual é a característica desse sistema? Esse sistema, ele vem de um outro sistema chamado feudalismo. Não sei se os irmãos devem ter ouvido falar isso, né, há algum tempo, né, na escola, sobre o feudalismo. Qual é a característica do feudalismo? O feudalismo, ele se caracterizava pelos feudos, né? Existiam palácios, existiam castelos, aonde ficavam lá a família real, o feudo, das pessoas que participavam do feudo, e as outras pessoas elas eram escravas. Elas ficavam ali trabalhando em função desse feudo. Então só quem tinha a condição financeira é quem estava dentro do feudo. Eram os senhores feudais. O restante era escravo. E esse sistema, meus irmãos, ele evoluiu para o chamado sistema capitalista. A base do sistema capitalista é o trabalho escravo. A base do capitalismo é o trabalho escravo, ou seja, eles precisam que pessoas trabalhem para que o sistema exista. No passado, a escravidão, ela tinha por base correntes, né? Nós lembramos no Brasil, tem aí 100 e poucos anos da abolição da escravatura, né? Dos negros no Brasil, tem 100 e poucos anos, então a gente lembra dessa questão da escravidão, que é a questão da corrente, sofrimento, de alguém trabalhando para alguém, sem receber nada. Então o sistema capitalista, ele trabalha assim, ele precisa que você trabalhe para alimentar esse sistema. Então, no passado, as pessoas eram presas a correntes. Hoje, as correntes sumiram, mas você está preso na dívida. Então, o sistema faz com que a tendência do sistema, que é um sistema escravocrata, é fazer com que você fique preso na dívida. Porque ele sabe o seguinte: quando você está preso numa dívida, você vai estar pagando para ele até a tua eternidade. Eu me lembro de uma amiga, né, que ela era pensionista, né, ou seja, o marido dela também era da Marinha. Eles tinham uma dívida, passaram a vida toda pagando essa dívida. A vida toda pagando a dívida. Aí ela chegou para mim e falou assim: Alexandre, mês que vem meu contra-cheque vai estar limpo. Eu não vou ter mais dívida nenhuma no meu contra-cheque. Meus irmãos, deu assim, uma semana, depois que ela me falou aquilo ali, ela deu um infarto e morreu. Então ela passou uma existência toda devendo para o sistema, através das dívidas. E meus amados da igreja, o Senhor não nos tem nos chamados para sermos escravos, mas Deus tem nos chamados para sermos livres em Cristo Jesus. Então, o que eu quero alertar a amada igreja nessa noite é sobre as armadilhas que esse sistema escravocrata, que esse sistema que tem por base o trabalho escravo. Além disso, o capitalismo, ele tem uma outra característica: ele é um sistema sedutor. O que ele é um sistema sedutor? Porque ele faz com que você tenha necessidade daquilo que muitas vezes você não precisa. Aí, exemplo, o celular. Você compra um celular hoje, daqui a pouco uma semana lança outro celular, daqui a pouco outra semana lança outro celular, e as pessoas ficam naquela luta querendo comprar sempre um celular novo, e muitas vezes não precisam. Né? Sem contar também as disputas, né? Às vezes assim muitas vezes as pessoas fazem dívida porque querem mostrar para pessoas que elas nem mesmo conhecem, que nem tem nada a ver, mas ela quer mostrar um status, ela quer mostrar um poder, e ela acaba se endividando, se envolvendo com mais dívidas por causa dessa questão de ser um sistema sedutor. Amém, igreja? Amém? Está dando para os irmãos entenderem? Amém? Então, um sistema que induz com que você gaste naquilo que você não precisa. Né? Então, uma das características é essa: o sistema ele é escravocrata, o sistema ele é sedutor,
ele vai fazer você gastar aquilo que você não tem necessidade, né? Ele vai passar para você uma ideia de status, de poder, né? Comercial de televisão. Para me ser feliz eu preciso ter aquele carro X. Para me ser feliz eu preciso fazer aquela viagem. Ele vai passar, ele vai te vender essas coisas, e muitas pessoas estão endividadas por causa desse fato. Amém, queridos? Vamos lá então para frente, por favor, meu irmão. Então, mais uma vez, por que as pessoas estão endividadas? Então, a pessoa ela pode estar endividada por causa do sistema, eu já expliquei, mas existem dois outros motivos que têm levado as pessoas a se endividarem, que são motivos muitas vezes de ordem psicológica. Então existe uma doença chamada oniomania, que é uma compulsão por compra. Então a pessoa compra, porque ela tem um problema de ordem psicológica, oniomania. Amém, queridos? Eu vou pedir para o irmão passar um pequeno vídeo, só para vocês terem uma ideia sobre essa doença, tá bom? Oniomania. Nós vamos ver um pequeno vídeo. Ele achou ali? Antes dele achar ali, são dois vídeos, né? Antes dele achar, eu queria deixar um detalhe aqui, ó. A maioria dos casamentos, 60% dos casamentos, por isso que é importante falar de educação financeira na igreja. 60% dos casamentos estão entrando, as pessoas estão se divorciando por causa do dinheiro. Então, acabou o dinheiro, o marido perdeu o emprego, a mulher perdeu o dinheiro. Quando o dinheiro falta de casa, as pessoas têm se divorciado. Né? 60% dos casamentos têm acabado por causa de dinheiro. Irmão, eu faço trabalho de evangelismo nas ruas. Então, eu tenho encontrado nas ruas, quando a gente vai dar lá a quentinha, para o morador de rua. Antigamente ali, há uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu fazia evangelismo na minha juventude, na igreja, eu encontrava o quê? Viciados. O cara que se viciou, se perdeu e estava na rua. Centenas de sapatos, bolsas, vestidos. Segura só um pouquinho. Beleza. Então, hoje, 20 anos depois, eu encontro nas ruas, quando eu vou fazer evangelismo, eu encontro famílias na rua, na cidade. Eu encontro famílias, ou seja, que perderam o controle financeiro, moravam numa comunidade ou num bairro qualquer e foram expulsos, porque não conseguiam pagar o aluguel. Então hoje, meus irmãos, esse assunto é muito sério. Eu tenho encontrado famílias nas ruas, quando eu vou entregar quentinha lá, falar de Jesus Cristo, eu tenho encontrado famílias na rua, desestruturadas, porque perderam o controle da sua vida financeira. Amém? Então eu vou falar agora sobre a oniomania, que é uma doença psicológica. Às vezes você está endividado, não é porque você não consegue interpretar o sistema. Às vezes você está endividado, não é porque você não tem conhecimento de educação financeira. Porque nós temos que entender também que o ideal é que o Brasil, nas escolas, conversando isso com o pastor, o ideal é que no Brasil, nas escolas, ensinasse para os nossos filhos, desde cedo, a lidar com dinheiro. A bem da verdade, a gente aprende tudo. A gente aprende uma profissão, a gente aprende o que vai fazer no casamento, a gente aprende tudo, mas não aprende a lidar com o dinheiro. A gente aprende a lidar com o dinheiro acertando e errando, e muitas vezes esses erros podem levar você a consequências desastrosas. Então, amada igreja, eu vou mostrar para você agora uma doença, uma compulsão psicológica que leva você a se endividar, que é a chamada oniomania. Amém? Por favor, meu irmão, o vídeo. Centenas de sapatos, bolsas, vestidos. Essa é a vida da Camila Nunes, que vive com oniomania. Pelas imagens, parece só uma acumulação, mas é mais do que isso. Todos esses produtos foram comprados de forma compulsiva nos últimos anos. Para alimentar esse vício, ela fez 21 empréstimos e adquiriu uma dívida de mais de R$241 mil. Não, você não entendeu errado. São quase 241
R$ 1.000. Eu quis mostrar o valor para que vocês compreendam o quão fundo eu fui. O que psicólogos e psiquiatras explicam é que a doença funciona como um vício. A pessoa tem crises compulsivas de compra, não consegue controlar e vive se envolvendo em mentiras e dívidas para continuar comprando. Os especialistas explicam que não é fácil identificar em que momento a situação começa a sair do controle. Isso porque comprar faz parte da rotina dos adultos. No caso da Camila, por exemplo, ela conta que passou quase 20 anos comprando compulsivamente sem que ninguém percebesse que havia algo de errado, nem mesmo desconfiasse. As coisas só foram descobertas quando as dívidas saíram do controle. Já cheguei também a cortar o cartão de crédito para poder me livrar dele, porque eu não suportava mais viver daquela forma. Dias depois eu fui ao shopping com o cartão de crédito cortado na bolsa e aí comprei 3 bolsas iguais, de cor diferente. Na hora de passar no caixa eu pedi para a vendedora experimentar passar a metade do cartão de crédito que tinha o chip. A Camila está em tratamento tentando destralhar o apartamento e se desfazer de todas essas coisas. Só para a gente ter uma noção do volume que ela adquiriu até agora, são cerca de 200 vestidos que ela conseguiu comprar. A maioria nunca foi usada. A psicóloga com quem eu conversei explica que as coisas não começam assim, comprando nessa quantidade, mas vai aumentando gradativamente. E por isso é preciso estar sempre atento aos hábitos de compra, para entender em que momento isso pode virar uma compulsão. Na matéria do G1, a gente conta a história de luta da Camila contra essa doença e quais são os sinais de que a compra pode ter virado uma doença. Amém, irmãos? Então a gente vê 200 e poucos mil reais essa mulher está devendo aí, Camila, comprando bolsas repetidas, vestidos repetidos, porque ela tem uma compulsão, uma doença, irmãos. Então tem pessoas que estão endividadas por causa de doença. Há um outro caso também, que eu vi também, estudando aqui, essa questão, para trazer para os irmãos, de uma mulher que morreu, não é isso? Essa mulher morreu com uma dívida de 1 milhão, irmãos. Então, como é que ela era mãe solteira, tinha 2 filhas, e essa mulher, ela vendia Natura, Jequiti, ela vendia esses perfumes, não é isso? E um dia ela se viciou no chamado jogo do tigrinho, chamado jogos eletrônicos, não é isso, irmãos? Que é uma outra doença, irmãos, que está afetando as famílias e crentes de meus irmãos. Estão sendo atacados, mano. Nós somos evangélicos, mas não estamos fora desse mundo, a verdade é essa, né, pastor? Então, eu vi um caso de um pastor também, e o filho dele viciou nesse negócio dos jogos online, e ele está levando a família toda para falência. E o pai não sabe o que fazer, porque o amor do pai, do pastor, como é que vai botar um filho para fora de casa? E ele está gastando tudo, Então, irmãos, essa mulher que eu queria comentar com vocês, ela tinha uma dívida de 1 milhão para a família. Ora, ela vendia Natura, vendia produtos aí, e um dia foi jogar esse tal jogo do tigrinho. Aí ganhou, jogou a primeira vez, ganhou. Aí ficou feliz, caramba, o negócio deu dinheiro. Aí jogou mais outra vez, não sei se foi só de principiantes, ganhou de novo. E dali começou uma escalada de ganha e perde. Então essa característica, por exemplo, do vídeo anterior, ela começou a mentir para a família. Quando ela viu que estava sem dinheiro, começou a enganar os parentes. A família tinha terrenos, ela falsificava escritura, falsificava assinatura para poder pagar o jogo do tigrinho. Daqui a pouco, o que ela fez? Ela começou a pedir a agiotas. Ela foi pedir para a agiota dinheiro, pronto. Aí o agiota emprestou, ela perdeu o dinheiro da agiota no jogo do tigrinho e começou a sofrer ameaças de morte, irmão. Aí ela desesperada, não aguentou, se suicidou, irmãos. Então o que aconteceu? Aquela família foi destruída, 2 meninas ficaram sem suas mães, e no enterro, irmãos, foi a coisa mais triste, tinha um misto de ódio e de tristeza, de saudade, porque
tristeza por perder um ente querido, mas a família estava com um ódio enorme, porque essa dívida, hoje em dia, a dívida no Brasil, ela não morre com quem deixou a dívida, não. A dívida passa para a família. Então a família teria que arcar com um pagamento de uma dívida de 1 milhão por causa do jogo dessa doença, que é chamada de ludopatia, que é a doença que faz com que as pessoas fiquem presas aos jogos. Então, irmãos, o que diz a palavra de Deus? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como um leão, procurando quem? A quem tragar. E a bem da metade das pessoas não entendem isso, esse bramido desse leão, esse leão que está em volta, porque o diabo, ele é sedutor. O diabo, ele quer deixar você preso na mão do vício, na mão dessas questões da dívida, e uma arma que ele tem usado poderosa para destruir as famílias é esse chamado jogo do tigrinho. Irmão, pode passar o segundo vídeo sobre essa questão dessa doença? Ludopatia, tá? Que é o vício e compulsão a jogos eletrônicos. O chamado jogo do tigrinho tem se mostrado perverso entre pessoas que não conseguem controlar a compulsão por apostas. Um vício capaz de levar famílias à inadimplência. O problema cresceu tanto a ponto de ter uma fila de espera para tratamento na ala de psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu não jogo mais pelo dinheiro, mas pela emoção, sabe? O prazer de estar no jogo, de estar apostando. Desde o ano passado, Jéssica gastou mais de R$170 mil no jogo do tigrinho. No começo, ela se iludiu ao ganhar algumas vezes. Pouco tempo depois, deixou de pagar contas pessoais e começou a vender objetos de casa para conseguir apostar. Televisão, vender celular, cafeteira, sabe? Caixa de som. Tem um brinquedo que meu filho também já cheguei a vender para poder, sabe? Alimentar o meu vício. O transtorno do jogo é considerado uma patologia. Chegou uma hora que eu não tinha mais controle, sabe? Eu fazia esse valor e nunca estava suficiente. E dobrava e perdia tudo, sabe? Em questão de minutos, horas. No Brasil, 2 milhões de pessoas sofrem com o mesmo problema, que começa com a ideia de conseguir dinheiro fácil. Um esquema que tem influenciadores digitais com milhões de seguidores ostentando bens supostamente adquiridos com os ganhos. Esse psiquiatra e pesquisador da USP explica por que as pessoas se arriscam. E o jogo de azar, o se expor ao risco de ganhar ou não, ele é muito sedutor para o cérebro, ele recruta muito de um sistema cerebral chamado sistema de recompensa cerebral. E tudo que dá prazer, ele vai ficando cada vez mais ávido para obter a próxima leva de prazer advindo, né, de tanto que a gente for hiperestimulando ele, dando aquele prazer. Os efeitos do vício em jogos digitais, como o do tigrinho no cérebro, são comparados com os mesmos efeitos causados pela dependência química em drogas. Só que no caso dos jogos online, o acesso é muito mais fácil e rápido, porque eles estão aqui, logo na palma da nossa mão, a qualquer momento. O tratamento para se livrar deste vício é multidisciplinar, e uma das alternativas é substituí-lo por outro estímulo que seja prazeroso para o cérebro, como o exercício físico. Ele precisa do apoio da família, tá? A família precisa estar bastante próxima. A gente está vendo cada vez pessoas mais jovens vindo ao consultório. A gente está com uma fila de espera de praticamente 8 meses no HC para conseguir atender as pessoas. Só as pessoas sabem saírem divulgando que você está ganhando, mas eu, como já estou nisso há 2 anos, sei que prejudicou muito a minha família, meu emocional, para sair o quanto antes. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News. Amém. Então, irmãos, é essa a realidade do Brasil e do mundo atual. Então, cada vez mais os jovens estão ficando presos a esse vício desses jogos. E tem arrastado, destruído diversas famílias. Então, nós temos que ser prudentes, né? Nós temos que vigiar. Caso você esteja passando por esse problema, meus irmãos, caso tenha alguém passando por esse problema aqui,
Né? O ideal é que nós temos o poder da oração, né? Deus pode libertar a sua vida, porque tudo que envolve essa questão de compulsão, de vício, tem alguma coisa espiritual envolvida, mas também que você procure um psicólogo, irmãos. Eu não sei se aqui na igreja tem um sistema de psicólogos aqui, não sei. Alguém buscar alguma ajuda especializada para te livrar dessa compulsão, porque senão você pode acabar numa situação muito complicada e muito difícil. Amém, queridos? Amém? A igreja está entendendo? Está entendendo? Amém. Então vamos lá então, irmãos. Uma outra questão. Eu apontei para a igreja os aspectos voltados ao sistema que tem levado as pessoas a se endividarem. Amém, igreja? Eu apontei para a igreja que muitas vezes você está devendo, não é porque você é incompetente, não. Às vezes, quando a gente está cheio de dívida, a gente pensa assim: meu Deus, pois fulano vive tão bem, eu não tenho competência para lidar com dinheiro. Não é isso. Muitas vezes você pode estar sendo vítima ou do sistema, que é sedutor, que faz com que você gaste. É isso? Você pode estar sendo vítima da sua própria cobiça, que a Bíblia nos adverte com relação a isso. Ou você pode estar sendo vítima de doenças de ordens psicológicas, como a oniomania, que eu falei para vocês agora, e essa doença da compulsão dos jogos. Mas nós somos seres espirituais. Amém, queridos? Nós somos seres espirituais. E tem muita gente que está com a sua vida financeira enrolada, porque ela negligencia com relação aos dízimos e aos dízimos e às ofertas na casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ficar muito atentos com relação a essa questão da oferta e do dízimo, não é isso? Então, irmãos, o dízimo, não é isso? A oferta, ela clama a Deus. Você ofertar, você ser um dizimista fiel na casa do Senhor, vai fazer com que a sua vida financeira mude, vai te libertar. Vai te libertar quando você oferta e quando você dizima, né? Nós fomos ver lá os apóstolos, não é isso? Diz a palavra de Deus que a igreja do primeiro tempo, ela depositava no pé dos apóstolos as suas ofertas. Ok? Qual o significado disso? O significado disso é o seguinte: as pessoas, quando colocavam lá, não é isso, nos pés dos apóstolos suas ofertas, ou dizimavam, ou davam suas ofertas, elas estavam dizendo que elas não eram amantes do dinheiro. Quando você dizima, você está dizendo a esse mundo espiritual, a esse mundo capitalista, a esse mundo controlado pelo dinheiro, por mamon, que você não é escravo do dinheiro. Primeira declaração que você, uma das declarações que você faz com relação ao dízimo e oferta, você declara que você também dizimar e ofertar é uma atitude de fé. Porque quando você separa seus 10% ou sua oferta alçada para entregar para o Senhor, e às vezes, muitas vezes, sem ter condições, como foi o testemunho do nosso pastor, o presidente, estava com a dívida pagando 20% para a agiota e não conseguia dizimar, mas quando ele se posicionou em dar o seu dízimo na sua oferta, mesmo sem condições, ele está declarando o seguinte: é uma atitude de fé. Meu Deus, a minha vida está nas suas mãos. Glória a Deus. A minha vida está nas suas mãos, e o Senhor há de prover. Deus, meus amados, Ele busca entender essas atitudes de fé na nossa vida. Aleluia. Nós temos, irmãos,
Quando você não oferta, quando você não é fiel no dízimo, quando você não oferta, você está fechando uma porta sobre o aspecto da prosperidade da sua vida. Porque Deus, ele prova o teu coração. Eu acredito, meus irmãos, com Deus com toda a sua onisciência, com toda a sua onipotência, existe uma parte do seu coração que ele não consegue entrar. Aí ele faz o quê? Ele te chama a prova. Ele pede para você provar. Onde é que está o seu amor? Quem você ama? Ele fez com Abraão isso. Ele fez com Abraão. Abraão, pai da fé. Abraão e Saraí, isso. Tiveram um filho já em idades avançadas. Os dois em idade avançada. Isaac era o que? O filho da promessa de Abraão. Sobre ti farei uma grande nação. Não é isso, amada igreja? E o que Deus fez para Abraão? Deus sabia que. Eu quero saber o que tem no coração desse homem. Ele é considerado. Hoje nós entendemos Abraão como o pai da fé. Mas Deus queria saber o que tem no coração desse homem. Ele ama, ele me ama ou ama o seu filho? Aí o que ele faz? Abraão leva o seu filho para fazer uma oferta, ofertar um sacrifício ao Senhor. Né? Diz os teólogos que esse menino tinha mais ou menos 23 anos, então não era mais uma criancinha. 3 anos. Né? Chega um certo ponto lá e pergunta: pai, o altar está ali, o fogo está ali, e ele, cadê? Cadê o sacrifício? Aí Abraão olha assim: o Senhor proverá. Então eu quero dizer para você, está passando uma dificuldade? O Senhor proverá. O Senhor proverá na sua vida. Mas Ele quer ver aonde está o seu coração. Meu coração está no meu carro. Comprei um carro novinho. Você ama o teu carro ou ama o Senhor? Meu coração está na minha esposa. Pois ele está lá no médico. Valentim, você ama a tua esposa ou me ama? Teu coração está onde? Está no teu filho? Nos teus filhos? Ou está no Senhor? Teu coração está onde? No dinheiro que tem no teu bolso? Quando você recebe o teu salário, você não consegue separar nem 10% desse. E para a gente que trata de finanças bíblicas, né, Jerusalém? O dízimo do carro é 100%. Não é isso? Teu coração está nos teus 10% que você não consegue liberar para que a obra de Deus avance? Ou está no Senhor? Então, irmãos, a promessa de Deus é quando nós somos liberais. A oferta também, ela também é uma demonstração de adoração. Quando os reis magos, isso, viram que a estrela de Belém estava lá apontando para a vinda do Salvador, os 3 reis magos trouxeram o quê? Ouro, incenso e mirra. Então, ofertar também, você está glorificando a Deus. Aleluia. Às vezes a gente pensa que glorificar a Deus é só cantar louvor, é só reteté, é só. Não, quando você oferta, você está glorificando a Deus. E aqueles homens passaram a ser benditos na terra. Que até hoje a gente lembra dos reis magos.
a oferta, o dízimo. O Cristo foi a oferta na terra para a remissão dos nossos pecados. Ele se colocou como oferta, ele se colocou como dízimo para redimir as nossas vidas. Aleluia. Então, amada igreja, tem muito cristão que não está usufruindo da bênção financeira, porque Deus sabe aonde está o seu coração. O seu coração não tem fé para crer que Ele vai prover, assim como Elias. Deus proveu na vida do profeta Elias, quando ele fugiu de Jezabel, no Querite. Diz a palavra de Deus que vinha corpos e alimentava o profeta com carne e pão. E Deus conduziu ele para um único lugar na terra, que o profeta Elias ele fez de uma grande seca, mas só lá no Querite tinha água. Deus proveu na vida do profeta. E assim, meus irmãos, Deus vai me prover na vida dos irmãos. Eu me lembro uma certa ocasião, um testemunho na nossa igreja, uma irmãzinha, ela estava sem dinheiro nenhum. Não sei se alguém viu que estava lá no culto, não sei. Irmãos, a irmã estava sem dinheiro. Ela tem aquela irmã, ela deve ter uns 5 filhos. Sabe aquela irmãzinha com 6 filhos? E tudo escadinha assim, tudo pequenininho. Aí um dá a mão pro outro e vai aquela irmã cheia de filho. Irmãos, ela estava sem dinheiro nenhum. Eu vi que a mulher passa por muito aperto, aquela mulher. E disse que ela clamou a Deus: meu Deus, o que eu vou dar para essas crianças? E tinha uma vizinha lá no bairro, lá no Meia, uma vizinha que odiava ela, uma vizinha macumbeira, irmãos, odiava ela. Odiava essa irmã, porque ela ser crente, ela odiava. Mas o que aconteceu? Irmãos, do nada, essa irmã clamou a Deus de noite, do nada, bateu na porta dela. Quando ela foi abrir a porta, quem estava lá? A vizinha macumbeira, irmãos, com 3, 4 bolsas de compra, ó. Não sei o que deu no meu coração, mas me mandaram te entregar isso. O quê? A providência de Deus. O querido de Deus. Deus, Ele está sondando o teu coração. Ele quer te derramar grandes riquezas. Mas você está pronto para receber isso? Será que se Ele abrir as portas de maneira sobrenatural sobre a sua vida, você vai estar sentado aqui na quarta-feira para ouvir falar de Deus? Então, aonde está o nosso coração? Então, nós cristãos, nós que cremos no sobrenatural, a oferta e o dízimo é fundamental para que você tenha uma vida de prosperidade, para que você tenha uma vida de providência divina sobre a sua vida. Amém, queridos? Por favor, próximo item. Faltam 10 minutos. Próximo item. Aí. Comprometimento. Então, irmãos, a partir de agora eu vou falar sobre passos, né? E não vai dar para terminar agora. Na próxima quarta-feira eu continuo. Tá bom? Faltam 10 minutos. Quase 10 minutos aqui. Não sei se eu acho que está certo. Tá? Então, a partir de agora eu vou falar de passos. É para você sair dessa questão da dívida, dessa questão financeira. Amém? Então, o que eu vou falar agora aqui é para você que está altamente endividado, não sabe o que fazer, está desesperado, e você vai ter que tomar algumas medidas para que você saia dessa situação. Então, se eu estou numa situação emergencial e financeira, eu tenho que apertar o cinto
período de 6 a 1 ano. Isso que eu vou falar a partir de agora para vocês. Né? Essas dicas que eu vou falar para vocês a partir de agora. Um período de 6 meses a 1 ano, para você conseguir equilibrar a sua vida financeira. Amém, queridos? Então, a primeira questão que eu tenho que trabalhar quando eu vou para que eu possa acertar a minha vida financeira é o comprometimento familiar. Então, não existe equilíbrio financeiro se você não conscientiza a sua família com relação aos gastos. O que acontece? Muitas vezes o provedor do lar, né, ou o homem ou a mulher, né, ao tempo atrás o homem era o provedor do lar, era aquele cara que recebia dinheiro. Hoje em dia as mulheres tomaram uma vanguarda, né? Hoje em dia tem mais mulheres trabalhando do que homens, para vocês verem, irmãos. Tem mais mulheres empregadas do que homens. Muitos homens têm negligenciado com relação à sua função de provedor, né? E tem aproveitado essa questão aí dos movimentos aí, desse pensamento maligno, né? Que é o movimento feminista. Não quero fazer polêmica para a igreja não, tá bom, irmãos? Não quero fazer polêmica. Mas muitos homens têm se escondido em cima disso e tem, vai trabalhar, meu bem, e ele fica em casa vendo televisão, ele não quer trabalhar mais, bota a mulher para trabalhar e eles ficam em casa vendo Netflix. Mas vamos lá, amados, eu tenho que comprometer a minha família. Então o provedor, o chefe, muitas vezes ele não quer contar o que realmente está acontecendo. E aí que está o erro. Ele esconde a situação. Orgulho. Ele não quer dar o braço a você. Caramba, nós somos quebrados, não temos condição de pagar. E ele não avisa a esposa, ele não avisa os filhos que tem que mudar o comportamento. A real situação. Aí o que ele faz? Ele camufla aquilo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, só que as dívidas, não é isso? Só que os juros, eles não nos respeitam. E uma hora, numa curva, aquilo vai apertar de um jeito, ele não vai ter por onde sair, por onde escapar. Aí pode ser o quê? Tarde demais. E pode acontecer o que aconteceu com aquela família lá na Barra da Tijuca. O cara matou todo mundo. O que leva um homem a matar toda a sua família por causa de dívida? A não ser o alto orgulho, o alto ego, que acha que ninguém vai resolver nada, que ele é o único cara que pode resolver a situação, por esconder uma realidade. Então o primeiro passo, você tem que reunir a sua família em casa e levantar as contas. Fulano, nós estamos devendo isso. A conta de luz está muito alta, assim, assado. Você que está na academia e tal, vai ter que sair dessa academia e vai ter que fazer caminhada aí. Tá certo? E em vez de comer fora, nós vamos fazer um almoço às estrelas, né? Uma vez por semana, vai no quintal, bota uma mesa. Bota uma merda ali, almoço, vamos comer fora, né? Então você vai ter que mudar o hábito da tua família. Tem que ter comprometimento. Agora não adianta você falar em apertar o cinto e você ser o primeiro a gastar. Se vai apertar o cinto, todo mundo tem que apertar o cinto. Uma vez eu estava numa loja de departamento, né? Dando shopping lá de apartamento, enquanto um pastor da igreja. Aí o pastor, cheio de roupa, cheio de roupa, eu não consegui nem ver o pastor. Cheio de roupa. A mulher, ele tem uma blusinha, e o filho, ele tem uma meia. Irmãos, quem vai ser fiel a um comprometimento desse? Aonde eu separo mais para mim e para quem está dentro de casa.
necessidade não recebe nada. Então eu tenho que tornar real a situação, eu tenho que mostrar para eles a realidade da situação. Eu tenho que dar para a família uma direção, um caminho, você como líder da tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que liderar nossas famílias, irmãos. Nós temos que assumir a liderança. Porque se você não assumir, alguém vai assumir o controle da sua casa. As dívidas vão assumir o controle da sua casa. Os jogos vão assumir o controle da sua casa. O inimigo quer assumir o controle das casas, mas está amarrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então eu tenho que buscar o que, amada igreja? O comprometimento de todos com um projeto. Nós estamos endividados. Então, eu como líder da minha casa, eu tenho que vender sonhos para minha família, visão. Eu tenho que mostrar a visão. Qual era a visão do povo de Israel? A visão do povo de Israel era a terra prometida. Uma visão que Deus deu lá em Abraão, para o povo de Israel se tornar uma grande nação. Pergunta a você, qual a visão que você tem dado à sua família? Pai, mãe, para que eles se comprometam num sacrifício de ajuste financeiro. Porque hoje em dia, as famílias estão se fechando em si. Você vai aí em restaurantes, o camarada está com o celular, o filho está com outro celular, e a mulher está com o celular. Ninguém mais conversa. Às vezes eles mandam um recado dentro de casa, pelo WhatsApp. Não se mais para a família para almoçar, para jantar, para fazer as refeições principais. Não podemos abrir mão disso, irmãos. Aleluia, aleluia. Do controle de nossas casas, do controle de nossas famílias, do comprometimento de nossas famílias com a visão do reino de Deus sobre a nossa casa. Aleluia. Aí muitas vezes, irmão, nós abrimos mão disso, aí depois ficamos chorando aí, fazendo inúmeras campanhas de libertação e de oração, para salvar aquele que estava antes do teu lado, e você deixou correr. Por não trazer ele para um comprometimento familiar. Então, para fechar, então, irmãos, eu tenho o primeiro passo, estou devendo, eu pego todas as minhas dívidas, a realidade financeira que eu estou vivendo, chamo os meus familiares e explico a eles, nossa situação é essa, e aponte direção. A partir de agora nós vamos ter que fazer algum sacrifício para que a gente possa passar por esse problema. Qual é o tempo, pastor? 6 meses ao ano, para gerar o equilíbrio financeiro da sua casa. Amém, queridos? Amém? Amém, pastor? Então, irmãos, assim, faltam 2 minutos, não é isso? Então, eu vou encerrar aqui então agora, tá bom? Vou encerrar agora. Eu posso fazer uma oração, pastor? Pode fazer uma oração pela igreja, tá bom? Todos puderem ficar de pé, fazer uma oração. E a gente, se Deus quiser, continuamos na próxima quarta-feira. Amém? Amém. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Pode falar comigo, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês. Bem, soberano Deus e Pai, primeiro mistério do universo. Queremos te agradecer por esse momento, Pai, que nós debruçamos, Senhor Jesus, na tua casa, Pai, sobre ferramentas, sobre conhecimento, Senhor, que pode transformar vidas, ó Pai. Nós cremos no teu poder. Deus, aleluia, nós cremos no Deus que multiplica pães e peixes. Oh, meu Deus, realiza um milagre na vida dos teus servos, Senhor.
um milagre financeiro, Senhor. Na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Ó Pai, abate toda a preocupação, Deus, todo sentimento de culpa, todo sentimento de tristeza. Abate, Senhor, pelo poder do Teu nome. Revigore essas vidas, Senhor. Para que elas possam renovar suas forças, Senhor, para continuar na caminhada. Deus, eu quero profetizar bênção sobre essas vidas, Senhor. Que o ano de 2026 seja um ano de colheita, Senhor, de bênção sobre a vida deles, Senhor. E que eles possam fazer diferença nessa terra, Senhor, como um povo abundante, Senhor. Assim como Tu foi abundante na vida de Salomão, assim como Tu foi abundante na vida de Davi, assim como o Senhor foi abundante na vida de Jó. Sim, Senhor, seja abundante na vida do Teu povo. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.